conhece aquele ditado popular que diz: devo e não nego, pago quando puder? Na verdade, esta é a realidade de cerca de 70% das famílias americanas. E segundo a Confederação Nacional do Comércio, é mais ou menos por aí que está a porcentagem das famílias brasileiras enroscadas, condição que é bastante parecida com a da maioria dos demais países da América do Sul. Mas por que as famílias se endividam? Olha, algumas poucas estão endividadas circunstancialmente por fatalidades, mas grande parte está endividada por não aplicar princípios saudáveis e espirituais de gerenciamento das finanças da família no dia a dia. Outras famílias estão endividadas por confundirem amor com falta de regras ou falta de limites para os gastos. Existem maridos, esposas e pais que não conseguem suportar a impopularidade passageira que um sonoro, mas bondoso não possa gerar. Assim, para evitar conflitos, sempre dizem sim para qualquer pedido de recursos do cônjuge ou dos filhos. Já a razão para as dívidas em outras famílias é que não existe planejamento nem orçamento, e muito menos controle financeiro. Para outras ainda, falta o domínio próprio necessário para se manterem dentro do orçamento e gastar só aquilo que haviam previsto. Simplesmente não conseguem resistir à força da propaganda ou à pressão social para o consumo. Todo mundo já tem, eu também preciso ter. E os conflitos se multiplicam muito em uma família endividada. Diz o ditado que, em casa que falta pão, todo mundo reclama, mas ninguém tem razão. Para estas famílias, diz a palavra de Deus, Provérbios capítulo 17, verso 1, melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Ellen White diz que muitíssimos, não se educam a si mesmos o bastante para manter as suas despesas no limite dos seus rendimentos. Essas pessoas não aprendem a se ajustar às circunstâncias e continuam tomando empréstimos, sobrecarregando-se de débitos e, consequentemente, ficam desencorajadas. Mas, além disto, existem os prejuízos espirituais. Quem está endividado tende a pensar que Deus o abandonou, quando, na verdade, na maioria dos casos, foram as próprias escolhas que levaram a pessoa a esta situação. O fato de estar em débito enfraquece a sua fé, escreveu Ellen White a um homem, e tende a desencorajá-lo, e o só pensamento da dívida lhe deixa quase desvarado. Você necessita eliminar suas despesas e procurar suprir, veja só o que ela diz, esta deficiência em seu caráter. Pode e deve fazer determinados esforços para colocar sob controle sua disposição de gastar mais do que você ganha. Segundo esse texto, o hábito de gastar mais do que se ganha é uma deficiência de caráter, mas que pode e deve ser vencida com esforços determinados para viver dentro dos rendimentos, dentro daquilo que eu ganho. Se você não obedece a um orçamento, se gasta o que ainda não ganhou, se no início do mês não separa recursos para a poupança, ou se faz do crédito o principal meio de compra, você pode confessar estas deficiências ao Senhor e receber dele ajuda sobrenatural agora mesmo. Foi justamente para ajudar a pessoas imperfeitas como nós que Cristo veio a este mundo. Ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, aqui vai um plano simples para você que quer sair das dívidas. Coloque a Deus em primeiro lugar. Adore ao Senhor com o seu dízimo e as ofertas. Viva a pão e água
se for preciso. Compre só o extremamente necessário. Suspenda o cartão de crédito ou o talão de cheques. Faça um plano de pagamento da dívida. Registre os seus gastos, compre apenas à vista e siga as medidas de economia que você encontra nesse site. Evite decididamente aos adiantamentos ou empréstimos, porque o empréstimo apenas atrasa um pouco a miséria que já chegou. Deixa entrar logo, para que saia o mais rápido possível. Outra dica, pague o quanto antes. Foi Salomão quem aconselhou: não deixe de pagar suas dívidas. Não diga, em alguma oportunidade, se lhe for possível pagar agora. Na carta aos Romanos, Paulo também diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Busque a ajuda de Deus para cada passo. Salomão aconselha: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você está em dívida para com alguém? Ore e peça forças ao Senhor para pagar. Depois, procure a quem você deve e faça uma proposta. Peça ajuda. Coloque ao Senhor em sua vida, fazendo dele o primeiro em suas finanças. Hoje mesmo pode ser o primeiro dia de uma nova etapa de sua vida ou da vida de sua família. Paulo compreendeu a tremenda força que havia à sua disposição quando disse: tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor fortaleça a você agora. Um abraço.